Queridos, eu acredito que as Testemunhas de Jeová, me perdoe a fraqueza, são das seitas mais terríveis que temos aqui, por exemplo, no Brasil. Você quer identificar uma seita, você vai na cristologia, o que ela pensa de Cristo. E as Testemunhas de Jeová, elas atacam de forma profunda a cristologia. Então, o primeiro equívoco deles, o erro, a heresia deles, é dizer que Jesus Cristo não é Deus. Opa, peraí, vamos pegar o sentido da palavra cristologia, que vem de Cristo. Cristo que significa ungido, enviado, ungido de Deus, enviado por Deus. Mas peraí, quem nega que Jesus é o Cristo, aquele é anticristo. Vocês negam que Jesus ele é o Cristo, o enviado de Deus, e fala que ele é o próprio Deus. Vocês são anticristos. E outras testemunhas de Jeová não negam que Jesus é Deus. Só que um Deus abaixo do Deus Todo-Poderoso. E isso não é elas que estão dizendo. É a própria Bíblia. Jesus, na sua condição já ressurreta, em Apocalipse 3, versículo 12, lá diz: aquele que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Jesus reconhece ter um Deus acima dele, mesmo depois de ressurreto, na sua posição celestial. Então briga com a Bíblia, não é testemunha de Jeová. É o primeiro ponto. Eles também não acreditam que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo para eles é uma força. Meu querido, nós não temos culpa que você não sabe interpretar as Escrituras. Por quê? A Bíblia ela personifica coisas que não são pessoas, como o amor, as árvores, os montes, as colinas, os céus. E toda vez que vocês veem características humanas sendo atribuídas ao Espírito de Deus, vocês dizem: tá vendo? Isso aqui é uma pessoa. Não. A Bíblia chama Espírito de Deus. No livro de Lucas 11, se eu não me engano, Lucas 11, 20, lá fala que o dedo de Deus chama o Espírito de Deus. Seu atributo, por exemplo, eu não posso falar que esse meu atributo, essa minha característica, esse meu membro é o Emer, um segundo ou um terceiro Emer. É algo que eu uso para cumprir a minha vontade. Meu braço, assim é o Espírito de Deus. Você não vai ver o Espírito de Deus sendo chamado por nome nas Escrituras. Quando em João 17,3, lá é dito que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, não mencionou o Espírito Santo. Cadê? Não é importante. Lá menciona para ter salvação. Simplesmente não menciona o Espírito de Deus como um requisito para conhecê-lo, para ter salvação. No livro de Apocalipse 7, quando vai atribuir a salvação, não se atribui a salvação ao Espírito de Deus. Então, já são informações suficientes para entender que ele não é uma pessoa. Briguem com as Escrituras. Jesus, ele sopra Espírito Santo, ele derrama Espírito Santo do céu, batiza dentro. Como você imerge uma pessoa dentro de outra pessoa para batizar? Você pode imergir uma pessoa dentro da água, você pode imergir batizando com água, imergir dentro do fogo, batizando com fogo, vai imergir uma pessoa com o Espírito Santo, batizando dentro do Espírito Santo? Como assim? O Jeová também acredita que a salvação é por obras, diz que para entrar no céu é necessário ser voluntário e fazer serviços para... A primeira que as testemunhas de Jeová, elas não acreditam que o mérito é delas pela salvação, não. No livro de Apocalipse é bem claro, Apocalipse 7, que a grande multidão atribui a sua salvação a Deus e ao Cordeiro. Sabem que é por bondade imerecida da parte de Deus e da parte do Cordeiro. Porém, elas sabem também, conforme o livro de Tiago, que a fé sem obras está morta. Jesus ele diz que toda árvore que não produz fruto, ela será cortada e lançada fora. E os evangélicos, eles têm esse discursinho de que só por crer eu já estou salvo, porque eles não gostam de trabalhar para Deus. Por exemplo, a própria ordem que Jesus ele deu de pregar de casa em casa, para cumprir a profecia de Mateus 24,14, até que venha o fim, eles não fazem. Então, para eles é muito mais cômodo ficar nesse discursinho que só crer já estou salvo, do que ser um ministro ativo das boas novas. A parte 2 vai vir. Eu estou postando de novo porque esse vídeo foi derrubado, tá? Vem parte 2. Tchau, tchau. A seita dos Testemunhas de Jeová, parte 3. Por que é que eu parei para fazer essa parte 1, parte 2, parte 3? Porque eu tendo pouca. Já entendemos que nós prejudicamos os negócios, mas solta o barro.
pior. E eu fico ali em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela força do vosso entendimento. Exatamente, pelo entendimento. Mas esse entendimento ele tem que ser baseado nas Escrituras, conforme 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, repreender e endireitar. Vamos ver se ela vai utilizar as Escrituras? Para começar, que eles não creem que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é só uma criação de Deus. Eles não creem na Trindade. De onde que você tirou que as Testemunhas de Jeová não creem que Jesus é Deus? As Testemunhas de Jeová creem que Jesus é o Filho de Deus e não o Deus Todo-Poderoso. Isso sim, elas não creem mesmo. O livro de João 1 diz que o Verbo, Jesus, estava com o Deus e era Deus, compartilhava da natureza divina. Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, porque em João 17,3 diz que o único Deus verdadeiro é aquele que enviou Jesus Cristo. Quanto a ele ser criatura, não é as Testemunhas de Jeová que está dizendo isso. Briga com Colossenses 1,15, que diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Briga com Apocalipse 3,14, que diz que ele é o princípio de toda a criação. Para eles, salvação é somente pelas obras. Essas obras que eles ficam aí de andando de dois em dois, né? Batendo de porta em porta. Eles acham que isso é obra. Ordem essa deixada por Jesus em Mateus 28, 19 e 20, que vocês não cumprem. Exatamente o modelo deixado por ele em Lucas 10, de 2 em 2. Será que apenas crer em Jesus já é o suficiente? Não, pois os demônios creem e estremecem, conforme o livro de Tiago. No livro de Tiago 2, do 18 ao 21, diz que a fé sem obras, ela está morta. Então a fé de vocês é morta porque vocês não fazem o que Jesus deixou como modelo. Mas também não é de se esperar que vocês façam, pois no livro de Atos 1, versículo 8, diz que esse trabalho seria realizado com poder vindo do alto. Então é justificável, fica tranquila. Eles não acreditam que Jesus tenha ressuscitado em corpo. Para eles é só em espírito. Aí você nota a limitação dela quanto à palavra corpo. Ela acredita que corpo é só carnal, sendo que o livro de 1 Coríntios 15 diz que há corpos terrenos, carnais, e corpos celestiais, espirituais. O livro de 1 Coríntios 15, versículo 46, diz que Jesus se tornou um espírito que dá vida. Eles acreditam que Jesus só emprestou o corpo dele e depois pegou de volta na ressurreição. Ele não sacrificou o corpo dele em prol da humanidade. Eles acreditam que só porque Jesus se materializou com a mesma marca dos pregos nas mãos, que era o mesmo corpo carnal que ele deu como sacrifício. Eles desconhecem que seres celestiais se materializavam, por exemplo, em Gênesis 18, até comiam com os humanos, como Jesus fez nessa sala com os seus apóstolos, comendo peixe. Eles desconhecem o que significa a palavra sacrifício. Na cabeça deles, sacrifício você dá algo e depois pega de volta. Eles acreditam que Jesus voltou na Terra em 1914, de uma maneira invisível. Ai, gente, esse povo é doido. Gente, tem que dar muita risada. De onde que você tirou que as Testemunhas de Jeová ensinam que Jesus voltou na Terra em 1914? Queridinha, até para fazer uma crítica, tecer uma crítica, eu sei que vocês não gostam muito de estudar, mas tem que fazer uma pesquisa antes. Até a tradução da Bíblia deles é diferente. Ela não vem totalmente do original, ela é modificada de maneira que caiba dentro do que eles acreditam. Ou seja, é feita a tradução de uma maneira que beneficie aquilo que eles querem dentro do bel prazer deles. Qual Bíblia que vem do original? Não existe original, existem cópias das cópias dos originais. Aulinha para você. E outra coisa, cadê a crítica gramatical? Faz aí pelo menos uma crítica, se você tiver capacidade, né? Faz aí pra gente uma crítica gramatical justificando a sua acusação, a sua crítica com a tradução do Novo Mundo. Bom, mas eu acho que você não tem essa capacidade. Nem a Bíblia em português você sabe usar, que dirá uma Bíblia em grego ou em hebraico. Que está dentro desse lugar aí, oprimido, né? Porque a pessoa entra lá, ela fica oprimida e ela fica achando que ela não tem mais outra
outra escapatória para a vida dela. Porque a cabeça... Não é a testemunha de Jeová que prende os seus membros por medo de um inferno de tortura eterna. Não é a testemunha de Jeová. São vocês. São vocês que têm medo de virar churrasquinho. São vocês que têm medo do Deus carrasco. Ai, eu tenho que dar muita risada. É sempre uma dessa natureza. Você sabia que as testemunhas de Jeová são uma seita? Isso mesmo. Na verdade, elas não são muito aceitas. Isso mesmo. Se você não sabia, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar por que as testemunhas de Jeová é uma seita. Rapaz, eu quero ouvir, hein? Vai lá, fala aí. Os textos normativos das testemunhas de Jeová são a Bíblia deles, da tradução Novo Mundo, e as revistas Sentinela. Então não basta só a Bíblia, tem que ter as revistinhas. Deus das Vamos pegar aqui uma revista que as testemunhas de Jeová vão estudar no futuro. Essa revista vai ensinar para eles a como passar pelo evento que virá, mais cataclísmico da história, que é a Grande Tribulação. Vamos analisar o assunto. A Grande Tribulação vai começar de repente. Base bíblica, Mateus 24, 21. E ao contrário de que outros desastres, nós sabemos que a Grande Tribulação está chegando. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus avisou seus seguidores que eles deveriam estar prontos para esse dia. Base, Mateus 24, 44. Se estivermos preparados, vai ser mais fácil passar por esse momento difícil e ajudar outros a fazer o mesmo. Lucas 21, 36. Vamos ver 3 qualidades que podem ajudar a estar preparados para a Grande Tribulação. Como vamos reagir se tivermos que pregar uma forte mensagem de julgamento e formos perseguidos? Apocalipse 16, 21. Então você pode perceber que é um vídeo falacioso. As publicações dos TJs têm sim base bíblica.